Fala pessoal, boa noite. Eu sou Ronaldo, sou o professor Ronaldo, eu dou aula de física no ensino médio, tá? E hoje a gente vai falar sobre a prova docente, tá? E isso é uma reportagem aqui do G1, em que as pessoas reclamam das questões generalistas, situações hipotéticas e problemas de aplicação. Então, o que que acontece? O que que eu penso, né? Eu não fiz a inscrição, por quê? Porque para mim, né, se os professores fizeram a faculdade, né, se fizeram provas na faculdade, então eles estão mais que habilitados para poder dar aula, né? Ah, então eu acabei não fazendo, mas eu tive colegas que fizeram, né? E aqui também. Aí hoje eu vi um monte de pessoas reclamarem. Aí tô vendo agora também a reportagem, né, do G1 noticiando problemas com a prova, né? Problemas com a superlotação de salas, que pessoas ficaram em pé e tal, né? Enfim, um monte de ocorrências, né? Isso significa, né, que o próprio principal articulador, né, da aplicação dessa prova, ministro aí da Educação, não tratou a sério. Mais uma vez, né, o educador não é tratado a sério em nosso país, né? Então, ou seja, de novo, aí a pessoa vai trabalhou a semana inteira dando aula, né? Ainda mais as pessoas que estão no cargos aí, né? Que são contratadas e tal. Ou talvez outro mesmo que seja efetivo, mas para poder fazer, né? A prova para testar alguma coisa, conhecimento para fazer a prova. Então, pelo que eu fiquei sabendo, foram 7 horas de prova, né? Ah, a prova foi muito cansativa, foi longa e cansativa. E as questões muito generalistas, né? Então, a prova tem que ter um objetivo, tem que ter questões objetivas que conversem com a realidade, né? Que conversem com a realidade do professor, né? Que se propõe a desafiar ele, né, nas questões que ele estudou, né? Professor de geografia, você vai tem a parte, né, a parte geral ali, né, conhecimentos gerais, e tem a parte específica dele, né, da formação dele. Professor de matemática tem as gerais e tem a parte específica, né, do conhecimento dele. Mas as pessoas relataram, né, que estavam muito generalistas, né, e deram até exemplos, tá? Igual aqui, ó, essa aqui, ó. Como foi a prova? Como o professor pode avaliar o tema? Então, a prova, o seminário, o diário de campo, entrevista, observação, participante com ancestrais em diáspora, tendo como objetivo protagonizar a comunidade local e saber coletivo, lista de exercícios. Então, a correta seria assim. Então, ou seja, nada a ver, né? Então, pessoal, mais uma vez, né, que a gente observa, né, que os nossos governantes não tá nem aí para nós, né, para os professores, né, é, ou seja, a gente é desvalorizado, né, a gente é desvalorizado cada dia mais e mais, né, e aí também dá tal exemplo, né, outro dia também questão da carteira aí docente, né, aquela carteirinha docente, que na verdade não facilita em nada a vida, né? Não facilita em nada a vida do professor, ou seja, vai levar ele gastar mais, vai ter desconto. Um desconto, se a pessoa souber pechinchar, ela vai ter um desconto. Para mim, né, a carteirinha seria, né, seria vantagem, né, se ela de repente professor, né, que tá dando aula ali, ele fosse comprar uma casa, né, fosse comprar uma casa e aí, de repente, ele teria desconto. Por ser professor, teria desconto de 20%, de 40%. Porque as pessoas do agro não é assim, não tem facilidade. Por que o professor que faz, né, essa função, né, que está educando o Brasil da manhã, né, e não tem esses descontos, né? E também, e não só por isso, mas porque que sala de aula hoje em dia é desgastante. É um ambiente desgastante, é um ambiente que estressa, é um ambiente que adoece, né? Que adoece o professor. E é difícil, se tornou extremamente difícil, né? É um ambiente que o professor cada dia mais, né, está sendo, né, agredido. E tem professor em locais que está sendo mortos, né? Como a gente, né, acompanha páginas aí,
de reportagem sobre professor, né? Então tá acontecendo isso. Então, né, para que não venha, para que esse professor não venha a sair da profissão, tem que colocar alguma coisa mais atrativa. Não adianta, né? Igual o governo criou aí, né, um incentivo para pessoas que estão fazendo aí licenciatura, não adianta. Depois que sair, receber um salário baixo. E existem aí locais também, né? Geralmente a prefeitura acontece isso, né? O professor trabalha até na hora de aposentar. Na hora que aposenta, o salário baixa, né? Volta para pouco mais do salário mínimo. Então é inadmissível, né? Enquanto a gente tem aí políticos, juízes ganhando, né? Fazendo a carreira, fazendo a vida na política, ou fazendo a vida no cargo público ali, né? De juiz, de mas não sei o que lá, mas não sei o que lá. Aí tem os professores, né? Tá sobrevivendo, né? Tá adoecendo na profissão, tá sendo mortos, tá sendo agredidos, né? Então vem essa, né? A ideia aí do secretário de Educação, do ministro da Educação, de aplicar essa prova. Aí chega a hora, né? Você vê que é uma coisa que não foi bem organizada, né? Não foi bem pensado para os professores. Professores foram humilhados, foram lá fazer a prova, foram humilhados. Então é isso. A gente vê a gente vê um governo que não valoriza o professor, né? No dia aí dos professores, né? Falaram, né, de entrega de carteirinha docente, tal e tal. Apenas algumas pessoas receberam, as pessoas estavam entrando para poder fazer a carteirinha, não estava dando certo, né? Então, assim, é uma leira de problema. Quando que o assunto fala que é educação, temos uma leira de problema, uma leira de entraves. Agora, quando a gente fala em política, aí a gente tem a melhor urna, né? A gente tem a melhor urna, aquela que é tecnologicamente aprovado, né, pelo mundo inteiro, que a votação você começa de manhã e à noite você já sabe o resultado, né, sendo que não acontece no mundo inteiro. Então, quando o assunto é política, né, para enriquecer o político, para se votar, existe um esforço tremendo. Mas quando é o assunto que é educação, ensinar as pessoas a serem civilizadas, ensinar as pessoas a pensar, existe um entrave, existe né, um mal querer, né? Existe, né, um empecilho, existe problema, né? Então tô terminando esse vídeo aqui, tá? Então, boa noite e fica com Deus.